Aleluia. Eu confesso que eu também havia esquecido, irmãos, que hoje era Dia das Mães. Aí na hora que eu estava estudando, lendo em casa, eu falei, mas será possível hoje, quando eu vou pregar no Dia das Mães, em vez de uma outra pessoa, para eu ficar sentada lá, recebendo, alimentando? Não, meu irmão, estou aí. Para pregar no Dia das Mães é brincadeira. Mas eu creio que aqui tem muitas espécies. E nós vamos ver o decorrer da palavra. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, todos se encontraram? Mentira que está aqui atrás, né? Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: esta história ocorreu na época de... Ai, irmão, não sou bravo, não vou conseguir falar esse nome não. Do rei Assuero. Isto é Xerxes, em grego, que reinou sobre 27 províncias, desde a Índia até o Cush da Etiópia. Naquele dia, o rei Xerxes governava a partir do seu trono real, na cidade de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, ofereceu um banquete a todos os seus homens, ilustres e oficiais. Estavam presentes os mais destacados líderes militares da Pérsia, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele apresentou aos seus convidados as riquezas do seu glorioso reino e o esplendor da sua majestade. Passados aqueles dias festivos, o rei deu um outro banquete no pátio do jardim do Palácio Real durante 7 dias a todo o povo que estava na cidade de Suzã. E desta vez a festa foi destinada tanto aos ricos quanto aos pobres. O jardim possuía grandes cortinas em tecido branco, verde e azul celeste, atadas a finas argolas de prata e colunas de mármore puro, com cordões de linho da melhor qualidade e em tecido púrpura. Também havia assentos de ouro e de prata sobre piso ornamentado com mosaicos de porfírio. Isto é madrepérola, salpicado de pedras preciosas e incrustadas. Devido à generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro puro. E cada pessoa podia beber o quanto desejasse, pois o rei já havia dado instruções a todos os mordomos do palácio que servissem os convidados à vontade. A rainha Vasti afronta a ordem do rei. Entre mentes, a rainha Vasti também ofereceu um banquete às mulheres nas dependências do palácio do rei Xerxes. No 7º dia de festa, quando o rei já estava eufórico por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam de perto, Naamã e 7 oficiais, Bisa, Arbona, Bigtar, Abitar, Zeba e Cartas, que trouxessem à sua presença real a rainha Vasti, devidamente peramentada e usando a sua coroa real. Xerxes queria mostrar aos príncipes
e a todo o povo reunido, por quanto a rainha era bela. E de fato, Vasti era muito bonita. Entretanto, quando os oficiais de confiança do rei transmitiram sua ordem à rainha Vasti, esta se recusou a ir. E o rei ficou repentinamente furioso e indignado. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos, irmãos. Vamos estar orando ao Senhor mais uma vez essa noite. Soberano Deus, eterno e amado Pai, Deus de poder e Deus de graças, aleluia. Pai, nesta noite, meu Deus, apresenta a minha vida diante do Senhor mais uma vez, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor venha, Senhor amado, me usar como canal nessa noite, meu Deus. Que o Senhor venha tirar todo o meu eu, todas as minhas vontades, todos os meus desejos, ó Pai. Deus, para que a palavra do Senhor venha ser ministrada no meu e no coração da toda a igreja, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que nesta noite eu venha me diminuir, para que o Senhor cresça, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que essa palavra venha ser direcionada para nada pelo Teu Espírito nesta noite. E assim eu te peço e te agradeço para a glória do Seu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Nós estamos falando aqui de uma rainha. Mas antes dela ter o título de rainha, ela só foi uma moça. Ela foi uma pessoa que ela foi colocada no lugar certo, na hora certa e no momento exato. Ela foi encontrada. O Senhor disse na palavra que Esther, ela era uma pessoa simples. Ela era uma pessoa humilde, imagino eu, uma pessoa pobre. Nem ela mesma sabia do que poderia acontecer, do que ia acontecer com ela naquele lugar. E na hora que eu li essa palavra, eu estava até comentando com os meninos lá fora, de como é importante a obediência. Hoje é culto de Santa Ceia, mas também é culto das mães. Digamos, para dizer melhor, é culto das mulheres, praticamente. E nada melhor, irmãos, de falar de mulher, falar da Esther. Falar dessa mulher forte, guerreira, valente, que não deixou se abater pelas ameaças, não deixou se abater pelas lutas, não deixou se abater pelas provas. Uma mulher que enfrentou os valentes, uma mulher que peitou o próprio rei para salvar dela. Nós estamos falando nada mais nada menos de uma mulher que coordenava quase uma nação de pessoas. E ela sozinha, ela conseguiu ser o que ela representa na palavra. Uma mulher que foi órfã. Uma mulher que não tinha família. Ah, pastor, mas por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso, irmãos. É porque a palavra do Senhor aqui no versículo 2 diz assim que naqueles dias o rei Xerxes governava a partir do seu trono real na cidade de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, ele ofereceu um banquete a todos os seus homens ilustres, oficiais. Estavam presentes os mais destacados líderes militares da Pérsia.
os príncipes, os nobres da província. E quando o rei estava fazendo essa festa, olha quanta riqueza que está falando aqui na palavra. Cada detalhe. Você pode observar que toda a leitura todinha fala de ouro, fala de prata. E ela foi colocada ali, no meio daquele povo, como órfã. Ela foi criada pelo tio. E ela guardava na memória tudo que o tio dela ensinava. Ela guardava tudo, ela aprendeu tudo, ouvindo. Isso chama-se sabedoria. A Bíblia fala no livro de Provérbios que a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com as próprias mãos. Ela ouviu tudo calada e guardou. Porque eu imagino que ela pensou que aquilo que ela estava aprendendo naquele momento, naquela época, naquele tempo, ela ia usar mais tarde. Você sabe por quê? Que muitas das vezes nós não alcançamos os nossos objetivos? Porque nós não sabemos ouvir e ficar calado. Porque a mulher, irmão, tem um péssimo hábito de querer falar mais alto, de querer ser a dona da razão diante do marido. Estela foi simples, mas isso não quer dizer que ela foi boba, porque ela era corajosa. Você ser uma mulher forte e corajosa é uma coisa, e você ser boba é outra. Ela guardou tudo que ela aprendeu, sem ela nem imaginar o que iria acontecer com ela lá na frente. Aqui no verso 12, no verso 10, a Bíblia vai nos dizer que no 7º dia de festa, quando o rei já estava eufórico por causa do vinho, ordenou nos 7 oficiais que o serviam de pé. Amã, os seus funcionários, que trouxesse a presença real da rainha Vasti. Eu estava conversando justamente a respeito desse versículo, é que me chamou a atenção. Às vezes, o Senhor ele quer te colocar num lugar de destaque. Às vezes, Deus tem algo grande para fazer na sua vida. E muitas das vezes, nós mesmos colocamos as coisas tudo a perder. Quando o diácono Leonardo estava orando aqui no início do culto, ele mencionou uma palavra, obediência. E foi exatamente o que o Senhor estava falando comigo. Sabe por quê? Porque Deus dá, ao mesmo tempo que Ele te dá algo, Ele também te toma. Diante de um homem poderoso, de um homem rico, estava uma esposa, uma mulher rica, bonita, mas não tinha sabedoria nenhuma.
Aí, você imagina só, você ora por algo, está ali buscando Deus, Senhor, me ajuda. Deus me dá uma bênção, me dá isso, me dá aquilo outro. Aí você promete mundos e fundos. Teve alguém que ministrou aqui, não sei se foi essa semana ou semana passada, a respeito de casamentos, negócio assim. Que às vezes as mulheres pedem Jesus, um homem, um marido, um esposo, mas não especifica como que ela quer. Ela quer casar por algum outro motivo. Aí o Senhor permite, porque a Bíblia não fala que Jesus arruma marido para ninguém. Ele permite. Aí, irmãos, começou a luta, começou as provas. Aí começam as brigas dentro de casa. Aí começam os problemas. O dinheiro, como diz o pessoal lá fora, o dinheiro sai pela janela, pela porta, e o amor sai pela janela. Bastou entrar numa provinha dentro de casa, aí é motivo para estranhar um ao outro. Só que no caso de Vasti não foi isso, não. No caso de Vasti foi pior um pouquinho. Porque pelo fato dela estar casada com um rei, com um homem muito rico, poderoso, ela colocou no lugar, ela achou que ela também seria. Só que ela só é o que ela é por causa do marido. Ela só é o que ela era, o que ela foi, por causa das condições do esposo. Só que ela se achou muito importante, irmãos. E ele, eu imagino, o rei todo feliz, fazendo aquela festança, com tudo do bom e do melhor, queria que a esposa dele viesse. E se ele queria honrar a esposa dele, apresentando ela para os amigos. Obrigado, Jesus. Sabe o que o Senhor acabou de me ensinar aqui agora, falando no ouvido? Que tem muitas Vasti dentro da igreja. Não tem Esther não, obrigado, Senhor. Não tem Esther não, tem Vasti. Sabe por quê? Pergunta por quê que eu vou te responder. Porque eu acabei de ouvir fresquinho do papai. Porque está querendo tomar o lugar do homem dentro de casa. Porque não quer mais obedecer, não ouve mais a voz do marido. Já começa a achar que é boa demais. Já começa a achar que é importante demais. Cuidado. Não existe bom demais. Não existe boa demais. Não existe gostoso demais. E eu vou te dizer uma coisa. Se você acha que você é boa demais para o seu marido, presta atenção.
que trouxeram a sua presença real, a rainha Vasti, devidamente paramentada e usando a sua coroa real. Ele queria que a esposa dele aparecesse para os amigos dele muito bem vestida, muito bem cuidada, cheia do ouro, muito bem apresentada. Só que no mesmo dia que ele fez a festa, ela fez um chá e convidou as amigas dela para dentro do quarto. Porque ela não queria comparecer, ela não queria honrar o marido. E aí, irmãos, vem a palavra obediência. Se você não obedece a pessoa a qual o Senhor colocou do seu lado, tem alguém que vai obedecer. O Senhor, Ele dá e Ele tira. Lembra do posicionamento de Esther no início da leitura? Ela estava lá quietinha, sendo trabalhada, sendo preparada, mas não sabia o porquê. Mal sabia ela que o Senhor já estava preparando algo maior para ela. Nem Hanamã, que juntou com a mulher dele e fez aquela panelinha ali, pegou a filha dele horrorosa, se enfeitou ela todinha para apresentar para o rei, achando que o rei era bobo. Só que no meio de todas aquelas mulheres que o rei mandou, os oficiais dele atrás, tinha uma que estava sendo preparada para ocupar o trono da outra. Aí você vai dizer, pastora, mas Deus não desfaz casamento, é a palavra que diz. Porque se você não dá valor, se você não cuida, alguém vai cuidar, alguém vai dar valor. E por que o rei não aceitou? Porque abaixou o pouco caso que a esposa dele fez com ele. Sabe por quê? Para não tirar dele o respeito com os outros. Sabe? E tem muita gente assim. Tem muitas machistas que o marido quer ir para a igreja e ela quer ir para outro lugar. O marido tem que fazer um trabalho ali missionário e ela já começa a botar na cabeça dele que não. Se chama para ler a palavra dentro de casa, não pode, porque tem que lavar roupa, tem que fazer comida, tem que dar banho de menino, tem que passar pano. E não faz nada, irmãos, é só para currinhar a cabeça da pessoa. Ela arruma todo tipo de trabalho para infernizar a mente do cabra e ele acaba não indo para a igreja e fica dentro de casa. Tem muita Vasti que prefere acurrinhar o marido do que andar junto com ele e apoiar. Ela não quis, pastora, ela não quis estar com o esposo dela, ela não quis honrar o marido com a presença dela lá, porque eu imagino ele feliz para apresentar a esposa dele, dar para os amigos dele e tudo mais. Ela não quis ir. Ou seja, ela desonrou ele.
E isso para ele, naquela época, não podia acontecer. Porque se ela desobedece, se você desobedece o rei, você está tirando o mérito dele. Está tirando o respeito dele com as pessoas. E ele não podia deixar isso acontecer. Porque ele era o rei. E as pessoas tinham que obedecer. O que ele fez? Ela mandou avisar que ela não ia. Acabou a festa. Ele fez o quê? Reuniu com os amigos dele, reuniu com os príncipes, as pessoas, os amigos, os homens que estavam lá da província, para decidir o que fazer naquela situação. Porque ele não podia ficar desonrado. Ele fez a reunião. Aqui no verso 12, a palavra diz que, entretanto, quando os oficiais de confiança do rei transmitiram sua ordem à rainha Vasti, esta se recusou a ir. E o rei ficou repetidamente furioso e indignado. Vasti é condenada a pena exemplar. Como era tradicional o rei pedir a opinião abalizada dos seus conselheiros especializados em questão de direito e justiça, mandou chamar imediatamente à sua presença tais sábios. Ele reuniu as pessoas e sentou para ouvir a opinião de cada um. Imagina você, um rei, ele poderia tomar atitude ali mesmo. Mas ele preferiu sentar para ouvir a opinião de cada um daquelas pessoas que estavam ali. Imagino eu para não tomar atitude precipitada. Os quais eram amigos pessoais do rei. Casmena, Cetera, Dimatá, Cascaces, Meres, Macena. Eles eram os 7 príncipes ilustres da Pérsia e da Média, que tinham a confiança e acesso direito ao rei, além de serem os homens mais importantes do rei. Então ele questionou-lhes, o rei, de acordo com a lei, qual deve ser a punição a ser imposta para a rainha Vasti, por não ter sido submissa a uma determinação do rei, transmitida por intermédio dos oficiais. Na presença do rei e os 2 demais príncipes e amigos, apresentou a seguinte argumentação: a rainha Vasti não pecou somente contra o rei, mas também ofendeu todos os príncipes e povos que há em todas as províncias do rei. Sendo assim, a atitude da rainha e a maneira como respondeu ao rei logo chegarão aos ouvidos de todas as mulheres, incentivando-as a agir da mesma maneira e do mesmo modo desprezarão os seus maridos, alegando o rei. Ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela se recusou e não foi. Vocês entenderam que por causa dessa desobediência ela perdeu o trono? Por causa dessa atitude ela perdeu o trono? E quantas vezes, irmãos,
Às vezes por causa de nossas atitudes, de uma coisa, de uma atitude errada. Muitas das vezes nós tomamos atitudes que possa causar um estrago, uma destruição muito grande. Se a gente não pensar, não buscar ajuda, não orar, não conversar com pessoas mais sábias, a gente acaba tropeçando e as coisas não vão dar certo, não vai prestar. Assim é como a igreja do Senhor. O Rei dos Mestres é o Senhor Jesus. E nós somos como as vastas. Porque a gente é o que é. Se você tem um cargo na igreja é porque Jesus te escolheu. Se você prega é porque Ele te ensinou. Se você manda é porque Ele te ensinou. Ele te deu o dom. Se você tem um chamado é porque Ele te chamou desde o ventre da sua mãe. Se você é o que é hoje, é graças a Ele. E muitas das vezes nós achamos que nós podemos demais. A gente acaba tomando a decisão de não querer mais fazer a obra do Senhor. E esquecemos de que quem dá a ordem é Ele, de quem manda é Ele. Porque se você não fizer, as pedras vão fazer. Mas a recompensa vai vir mais tarde. Se você abre mão do seu ministério, abre mão do seu chamado, abre mão do seu casamento, abre mão da sua vida, abre mão do trabalho, tomou uma decisão precipitada. Ah, meu Deus. Vai acabar tropeçando no seu próprio ego. Vai tropeçar no seu eu. Porque ela foi arrogante demais. Ela confiou no que ela tinha, mas esqueceu de quem deu. Ela não quis obedecer à voz do rei, o chamado do rei. E tem muita gente que está deixando, não está obedecendo o chamado do Senhor. Está querendo fazer relaxadamente, por isso que ela perdeu o trono. Porque ninguém, irmãos, nessa vida, Deus não vai permitir que ninguém faça a obra dele relaxadamente, não. Ou é do jeito dele, ou não é. Ela acabou perdendo o trono para uma outra pessoa. Foi quando ele dispensou ela do palácio e pediu que as pessoas reunissem, fosse atrás daquelas moças. E foi onde apresentaram a ele a rainha Esther. Ela chegou com muita sabedoria, inteligência, e foi ali conquistando o espaço dela diante do rei. Obediente, sábia, não era rusguenta, não falava demais. Por isso que o rei parou para ouvir. E foi ela quem descobriu que tinha um traidor no meio entre eles.
Porque talvez tem pessoa que está do seu lado e está te traindo. E você não vê. Tem pessoas que andam com você, sentam na sua mesa, toma café, come no seu pão, ouve o seu desabafo. Na primeira oportunidade, ela te puxa o seu tapete. Ele fez uma festa, ele fez uma outra festa porque ela pediu. E nesse banquete ela convidou quem? Não. Porque ela ficou sabendo que ele estava tramando contra o povo de Deus, contra o povo dela. Ela não fez esparramo. Ela não mandou, não falou nada para ninguém. Ela ouviu falar. E foi atrás de quem ela sabia que podia resolver. Sentaram todos para comer do banquete. Ela reuniu todo mundo que interessava. Primeiro ela conversou com o rei, mas ela não contou para o rei naquele momento. Ela esperou o momento certo para contar para ele quem era o traidor. Sentado na mesa, todo mundo junto. Quando o rei perguntou para ela, eu imagino o rei falando para ela: e agora, me fala aí quem é o traidor no nosso meio. E ela apontar na cara do braço direito dele. Como é que ele ia falar que era mentira? Sabe o que é isso? Sabedoria. Às vezes nós perdemos uma oportunidade muito grande por não aprender a ouvir e falar no tempo certo, no momento certo. Sabe, irmãos? Nós temos que parar, principalmente as mulheres. Tem que aprender a ser sábia. Sabe por quê? Eu não sei o que o Senhor está falando comigo. É que tem muitas mulheres hoje em dia que elas acham que elas fazem tudo, que elas podem tudo. Só que a maioria das vezes elas estão enchendo a cabeça do marido. Aí tem gente que fala: ah, mas ele trabalha, ah, mas eu trabalho, eu faço, isso acontece. O papel da mulher está na Bíblia. Irmãos que reclamam por que casou, por que teve filho. O papel da mulher, um do homem é outro. Cada um tem que saber o seu lugar. Às vezes, fala tanto na cabeça do homem, que se ele tiver uma intenção de amar, de dar um presente, de falar uma palavra bonita, ele já não vai fazer mais, porque o ódio já tomou conta do coração. Porque ele não sabe, tem mulher, irmão, que não sabe cativar. Não tem a palavra, não sabe, não procura aprender. Porque ninguém é igual a ninguém. O seu marido é de outra geração. A sua mulher é de outra geração. Não tem como ser igual. Mas tem que aprender a respeitar o espaço do limite do outro. Não é humilhando o seu marido. Não é falando palavras pesadas, irmãos, uma palavrinha dessa, mas eu não tenho ideia do estrago que faz no coração de uma pessoa. E tem mulher que elas não param para ouvir o que elas estão falando. Aí acha que é como a gira, quando não dá certo, acha que é demônio, mas é falta de sabedoria.
diabo não tem tempo para ficar entrando em casa de ninguém assim nas mãos, irmãos. Hoje é culto de Santa Ceia, mas é culto das mães também. Eu quero convidar a igreja para você colocar de pé. Porque mãe tem uma função muito grande. Só por ser mãe já é uma pessoa muito especial. Imagina um homem com uma luz. Não ia existir um homem no mundo, mas tinha morrido todo mundo. Irmãos, quem foi a primeira pessoa que achou que encontrou com Jesus no túmulo? Fala aí. Quem? Por que Deus permitiu que fosse ela? Porque a mulher fala demais. Ela que levou a notícia. Ela se tornou especial porque ela viu Jesus. Mas Deus permitiu porque a mulher lastra a notícia, pegou rastinho de boca. E eu sou mãe, sou mulher, aprendi chorando, aprendi sorrindo. Eu aprendi, irmãos, de várias formas. E a maioria muito ruim, muito triste. Eu tenho prioridade para falar com todas as mulheres desse ministério. E eu tenho responsabilidade para falar. Porque eu não fui preparada por mão de homem. Eu fui preparada, foi dentro de um tacho. De uma velhinha que ela falava comigo que Deus ia me colocar dentro de um funil para me ensinar. De tão rebelde que eu era. E eu acho que desse funil eu não saí mais nunca. Porque cada dia que passa a gente aprende uma coisa. Ser mulher não é fácil, irmão. Ser mulher, olha as funções da mulher. Mãe. Primeiro, dona de casa. Mãe. Esposa. Trabalha fora. Tem que dar conta da comida. Tem que dar conta da roupa do marido. Tem que dar conta da casa limpa, porque a pior coisa é uma casa suja, fedendo gordura, fedendo vasilha suja na pia. Roupa esparramada para tudo enquanto é canto. Pode ter criança, quem for, mas tem que ensinar a organizar desde criança. A Bíblia fala que nós temos que ensinar nossas crianças desde pequenas. Não tem coisa pior no mundo do que uma pessoa, uma mulher porca. A mulher, ela tem que ser mãe, esposa, companheira. Tem que saber quando o marido está triste. Ela tem que saber quando o marido está feliz. Celular de mãe não tem senha. Celular de marido não tem senha. Ser mãe, irmãos, é um presente de Deus. E quem já perdeu a sua sabe muito bem como é. Hoje, eu não tenho ninguém para me falar: ô mãe, me dá água. Ô mãe, você sabe onde é que está isso? Ô mãe, sabe onde é que está aquilo outro? Não tem.
Mas eu aprendi a ser mãe. O próprio Deus me ensinou a ser mãe, sozinha, de vez. Me arrependo de maneira alguma. Porque se de tudo que eu passei, e eu sou o que eu sou hoje, eu agradeço a Deus por ser mãe. Amém, irmãos? Amém. Receba o diácono Leonardo, o pastor Wagner com suas palmas bem alegres. Glória a Deus.